Bom, pessoal, como aqueles que acompanham o canal mais atentamente puderam perceber, não saíram vídeos nas últimas 2 datas que eu costumo lançar vídeo, porque eu estou de férias. Então, ia dar um tempo nos vídeos e isso ia permanecer, mas hoje, dia 21, terça-feira, eu vi um vídeo que é mais um daqueles vídeos que deixam a gente indignado. Agora, nem tanto pelo vídeo em si, mas é porque rotineiramente a gente constata a mediocridade da maioria da audiência. Porque a pessoa, para fazer um vídeo desse, gente, ela tem que ter certeza que os espectadores dela são trouxas. Tem que ter certeza, tá? Porque ela só pode ter 2 certezas. Ou a maioria é trouxa, ou então eles são ingênuos num ponto que é simplesmente impossível e inacreditável de isso ser verdade. Então a grande verdade é que são trouxas mesmo, porque fala-se bobagem, isso é muito comum hoje em dia, falar muita bobagem, mas mostra-se bobagem e o pior, mostra-se um resultado que não existe, que está na cara e só quem é muito trouxa para não ver. E, no entanto, tem um monte de baba-ovo que vai lá, mestre, professor, nossa, baita vídeo e tal. Tropa de trouxa. Se caírem de 4, não se levantam, vão pastar, porque são trouxas. Tá? Não dá nem para minimizar e falar assim, não, Cabral, não são todos que são trouxas, alguns são só incautos. Gente, vocês vão me desculpar. Na minha época de faculdade, eu passei boa parte dos finais de semana dentro da biblioteca da faculdade, porque não era o único acesso à informação que você tinha, era a biblioteca. Hoje em dia, eu que não tenho celular, mas a quase totalidade das pessoas tem, você tem acesso à informação ao toque de um dedo. Então, se você acredita naquilo sem fazer uma outra consulta mínima que seja, você é trouxa. Agora, você é trouxa ao quadrado quando você vê um vídeo de afiação cheio de corte. Porque é o que eu falo, a pessoa que faz o vídeo tem certeza que você é trouxa. Não você, desculpem pela especificação, que a audiência dele é de trouxas, em sua maioria. Não estou dizendo que são todos, mas é a grande realidade. A maioria é de trouxas, de otários. Porque no vídeo, vejam bem, a certeza é tanta, gente, que se eu fizesse um vídeo desse, se eu fosse desonesto, eu sequer levaria ao ar. Porque ia ficar tão clara a minha incompetência em afiar, ia ficar tão claro que eu tenho uma lâmina que não está afiada e eu estou mostrando que ela não está cortando nada, estou falando, ó como é que melhorou, ó. Mas por que faz isso? A certeza de que a maioria que está assistindo aquilo é uma cambada de trouxa. Como diz a Madeleine Laxo, um canavial de trouxa. Essa é a realidade. Eu ia até usar a minha boa e velha faquinha de teste da Tramontina, peixeirinho, mas não vou usar, sabe por quê? Porque no vídeo foi usada uma lâmina muito melhor, tá? Foi usada uma lâmina muito melhor, com aço melhor, tratamento térmico reconhecido melhor. Então, se eu fizesse o vídeo com a minha faquinha de teste, tenham certeza de uma coisa, quem fez o vídeo não está nem aí, não ia falar um A nem nada. Mas o canavial de trouxas que seguem, tá? Iam aparecer um ou outro trouxa aqui para falar assim, não, você usou uma faca que o aço é ruim, que não tem bom tratamento térmico, não igual lá que foi usado um Cold Steel Voyager e tal.
Então eu falei assim, não, deixa eu usar meu Voyagerzinho, que ele já foi usado para algumas coisas, uns tocinhos e tal. O fio está muito meia boca. Muito meia boca. Olha só como... Papel fino lá, porque lá cortam papel A4, apesar de que num dos cortes... Outra coisa, a gente fica tão clara a quantidade de corte, principalmente quando vai mostrar a lâmina, porque não tem uma sequência contínua de afiando ou repondo o fio e depois pegando o papel e vindo cortando. Você vê nitidamente que o vídeo é todo cortado. Numa das porções ele está primeiro cortando com pão fiscal, que é um papel muito fino, difícil de cortar, mas na mesma sequência, para mostrar a fiação, ele volta agora cortando A4. Vou falar nada. Por quê? Adianta falar? Se ele está mostrando a incompetência dele e os trouxas estão achando que estão bom, adianta eu falar alguma coisa? Mas não. E o pior, ele faz uma afirmação, né? Nesse e no vídeo anterior, que é mais ou menos a mesma linha. Jogue fora suas chairas. Jogue fora. Porque o strop é muito melhor. Né? Tá bom. Inclusive, nesse último vídeo, ele usa o strop dele, que agora ele está vendendo também. Ele já vendia, mas agora ele está vendendo um strop que tem lixa de um lado, couro do outro, pasta que não sei o quê. Ou seja, a fiação em lixa agora virou strop. Mas tudo bem. Ele afia lá no strop dele, fala assim, agora repôs o fio, vai cortar. Tá tão vagabundo o fio, que ele fala, não, quer dizer, podia melhor. Aí tenta melhorar, você vê que continua uma porcaria. Mas o canavial de trouxa, nossa, que vídeo fantástico, que aula, nossa, como corta. Quer dizer, é um canavial de trouxa realmente, né? Mas o que ele falou? Que isso aqui estraga fio, porque seria só para reendireitar o fio e tal, que não adianta. Aqueles que acompanham o canal sabem com fartura que eu não gosto de chaira de aço estriada. Não gosto. Já fiz vídeo mostrando que ela é eficiente para repor o fio, mas eu não gosto do tipo de fio que ela retorna, da durabilidade desse fio. E por que isso? Por causa do tipo de desgaste. Enquanto você faz um fio numa pedra ou numa haste cerâmica, né, que pode ser uma chaira cerâmica ou pode ser uma chaira diamantada, quando você passa nesses artefatos, você cria um padrão de riscamento que tende a ser perpendicular ao fio. Pode ser inclinado para um lado ou para o outro, mas a tendência é sempre tendendo ao perpendicular. Quando você usa uma chaira estriada, até pela forma que você passa correndo, porque se você passar no lugar exato, sem movimentar nada a lâmina, a chaira estriada não vai desgastar aquele lugar. Por quê? O próprio nome diz, elas são estrias, são cristas de aço mais alta, normalmente com bordas agudas ou bordas vivas, que ao você passar uma lâmina de aço que normalmente tem uma dureza menor do que a superfície dessa chaira estriada, que normalmente é revestida em cromo duro, que pode chegar aí uma dureza de próximo de 80, equivalente a 80 RC. Você não tem lâmina nenhuma, nem as de quase cerâmica, né, que são aços como Maxamete, etc., Rex 121, que tem altíssimo volume de carbonetos. Carbonetos, vamos lembrar aqui, nada mais são do que um tipo de cerâmica, tá, gente? Para quem não estava avisado, esteja avisado. Um carboneto nada mais é do que quimicamente, uma cerâmica, tá? Se você passar a lâmina reta, sem a lâmina correr na chaira, se você passar ela reta como você passaria numa pedra, você não está causando desgaste nenhum. Por quê? Aquela porção do fio, por menor que seja, em contato com aquela estria, está só correndo sobre a estria. Então você não está removendo material aqui. Se tivesse, eu deveria ter cegado essa porção da lâmina. Não ocorreu. Por quê?
porque não remove esse material aqui. Para você remover material, você tem que correr a lâmina, ou seja, quando você remove o material, você está removendo em paralelo com o fio. Em vez de numa pedra ou numa cerâmica, que quando você passa reto, você está tirando o material por abrasão, apesar de que uns falam que isso é desgaste adesivo, tá bom, vai nessa. Quando você passa na chaira estriada para remover material, você está removendo material paralelo ao perfil do fio. Ou seja, você está tirando uma camada contínua nesse sentido. Esse fio fica muito mais enfraquecido, gente. Eu já mostrei em vídeo que é o princípio do papelão corrugado. Se você pega um papelão corrugado, cujo o corrugamento dele está aqui, perpendicular aqui. Se você tentar dobrar, você dobra ele fácil, tá? Porque você tem muito corrugado aqui, mas cada um é individual, você dobra ele fácil. Tenta dobrar o contrário e ver se é a mesma facilidade. Óbvio que não é. É por isso que o fio feito numa pedra, numa chaira cerâmica, numa chaira diamantada, ele é mais duradouro, porque o desgaste tende a ser na perpendicular, tá? Pois muito bem. Ele falou que você deve jogar fora porque isso estraga o fio. Eu sempre advoguei o uso da chaira de aço lisa para manutenção do fio, para retorno de um fio rolado. E retornar um fio rolado, pronto, isso aqui retornou o fio rolado. Isso aqui não detona fio algum, isso é o uso correto. Mas ele usa uma chaira estriada, que com certeza deve ser 10 vezes o preço dessa aqui, que essa aqui é uma chaira estriada da Starrett, que me mandou de presente, produzida na China, faz o serviço dela, como eu já mostrei em outros vídeos, repõe um fio normalmente, mas ele falou que isso aqui estraga. E estraga quando? Se você errar o ângulo. O que eu sempre falei da chaira de aço liso? Ela te dá uma folga de até 8 graus, 10 na prática. Na verdade, gente, é mais do que 10 graus, vocês querem ver? Vamos supor, ó, eu vou posicionar quase na perpendicular a lâmina aqui. Uma, olha lá, quase na perpendicular. Vocês podem ver que tem muito mais do que 8 graus de diferença da afiação dessa lâmina. Isso aqui eu estaria realinhando o fio. Olha lá. Olha o que acontece. Esse fio está dobrado. Por quê? Porque eu passei ele num ângulo muito mais alto. Cabral, e se você passar no ângulo correto? Vamos ver o que acontece? Ó, milagre. O que é isso? Magia? Algo sobrenatural? Não, gente. É que ao passar num ângulo muito alto, eu simplesmente rolei demais o fio para o outro lado. E aí, não adianta, é física, é geometria. Com ele rolado, ele não vai cortar, tá? Ele não vai cortar. O papel está amassado, a gente usa o de cá. Com ele rolado, ele não iria cortar. E olha como ele corta agora, tá? Só que, para ele justificar a incompetência dele, a falta de conhecimento e principalmente não saber usar uma chaira, ele pega uma chaira estriada, que como eu já falei, deve ser 10 vezes o custo dessa daqui, posiciona a lâmina quase na perpendicular e passa. Se errar o ângulo, ele ainda fala isso, e passa a lâmina na perpendicular quase, errando o ângulo, vamos dizer assim, tá? Errou o ângulo. Aí ele pega papel A4 e vai cortar. Eu tenho que errar com mais força porque vamos lá.
Você acostumado a usar a chaira de leve, ainda está cortando, eu preciso de mais força. Vamos ver como é que está agora. Será que o meu Cold Steel Voyager tem um tratamento melhor do que o dele? Não, vamos botar agora na perpendicular de verdade e errar o ângulo, tá? Vamos errar o ângulo de verdade agora. Agora meu fio ficou igual ao dele, tá? Mas precisou de eu passar completamente na perpendicular. Aí, pronto. Meu fio agora está igual dele, não cortando nada, certo? Então ele provou que isso aqui, num ângulo errado, estraga o fio. Tem alguma novidade nisso, gente? Só para eu saber, assim, porque de repente a física mudou, eu não estou avisado, porque eu já cansei de afirmar isso. Um dos motivos de eu não gostar da chaira de aço estriada é que ela precisa de constância no ângulo. Por quê? Porque ela vai desbastar aço, não da melhor forma, como eu já expliquei, e por isso, se você errar para mais, você está achatando o seu fio. E você precisa acertar sempre o mesmo ângulo, porque se você faz um mais alto e um mais baixo, o mais baixo não vai tocar no ápice do fio. Ou seja, não vai aguçar esse fio. Então isso aqui não te perdoa. Isso aqui exige de você um controle absoluto, uma correção absoluta para acertar o ângulo de forma exata e não te dá folga. Isso aqui te dá uma folga de até 10 graus. Se o seu fio está aqui, se você fizer isso aqui, você ainda está só realinhando sem o menor problema, tá? Então, já vai aqui uma diferença que ele não faz questão de fazer justamente por quê? Porque a maioria da audiência é um canavial de trouxa, tá? Então, muito bem, ele mostrou que realmente usando num ângulo errado isso aqui pode danificar o fio, de algumas formas. Se de leve, só virando demais esse fio, ele não vai cortar também. Se com um pouco mais de força, desgastando o fio, e ele também não vai cortar, obviamente. Então eu mostrei, tá estragado. Aí o que ele faz? Pega a chaira estriada de novo e fala: se eu acertar o ângulo, esse fio deve voltar. E eu fiz questão de contar quantas vezes ele passou o Cold Steel Voyager na chaira de aço estriado. Foram 16 passadas, 8 alternadas de cada lado. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muito bem, 16 passadas do Cold Steel Voyager numa chaira de aço estriada, que perdeu o fio por passar nessa mesma chaira em ângulo errado. Eu passei perpendicular exatamente. Vamos lá, o mesmo papel de bula fininho. O vídeo continua sem corte nenhum, como todos podem atestar. E olha só, gente, será que é milagre? É magia? É sortilégio? É porque o Cabral é bom em encantamento e lançou um feitiço aqui e de repente o fio voltou? Ou será que é porque o Cabral tem uma técnica, eu diria, minimamente boa, usou corretamente a chaira de aço estriada, acertou o ângulo, ou seja, usei o mesmo ângulo em todas as passadas, e aí, usando um papel fininho de bula e não A4, esse foi o resultado. E não aquele negócio de... Não, agora o fio voltou, o fio voltou, não tá bom ainda não, mas o fio voltou. Se eu tivesse numa situação de trabalho, já daria para trabalhar.
Ô, gente, o que ele mostra no vídeo, se vocês usassem aquela porcaria de fio obtido para trabalhar, eu sinto muito. Se você fosse um trabalhador da indústria da carne, por exemplo, que tivesse que cortar com aquele fio que ele mostrou aquele resultado no papel A4, vou te contar, você deveria ter o braço do Hulk e o poder de regeneração do Hulk, que é o mais alto até do que o do Deadpool, porque você ia ter problema em tudo quanto é articulação sua, problema muscular, problema de síndrome de túnel carpal, de nervo, de ligamento, porque não é possível. E está mostrado no vídeo, gente. O que me deixa impressionado e assim revoltado é isso. Está lá no vídeo, mas a certeza é tanto que a maioria é um canavial de otário que ele nem se preocupou. Vai isso aí mesmo, o povo vai achar como... Você pode ler os comentários. Um monte de gente falou assim, nossa, que aula, que legal, é isso, professor. E essa pessoa se diz especialista em afiação e vende curso de afiação. Aí vocês querem o quê? Que o Cabral seja mais polido, mais politicamente correto e não chame a maioria da audiência dessa pessoa de um canavial de trouxa? Vocês querem o quê? Que eu fale mentira? Que aquela porcaria de fio que ele está lutando para tentar cortar alguma coisa e falando, melhorou, Vocês querem que eu minta falando que aquilo tá bom? Eu sei, a maioria não sabe o que é um fio afiado. Tá certo nisso aí, concordo. Agora, como eu falei, gente, a gente vive na era da informação. A informação está um clique de distância da pessoa. Ela precisa usar o dedo, tendo conexão à internet. E hoje as pesquisas mais recentes mostram que mais de 80% da população brasileira tem acesso à internet. E como a maioria tem telefone celular, você pode simplesmente ver outros vídeos e ver o que é um fio afiado ou não. E você vai ver que o que ele mostrou não é um fio afiado. Mas ele está lá. O fio voltou. E outro detalhe. O vídeo é todo cortado, gente. Bem editado? Óbvio, muito bem editado. Mas você vê nitidamente os cortes de uma tomada para outra. E aí depois ele usa o strop e começa a cortar e fala, você vê que tá uma porcaria. Mas segundo ele o strop é muito superior, você vê que tá uma porcaria. Aí ele para, há um corte no vídeo, e aí ele volta com um papel cupom, tá? Um recibo, um cupom. Cortando, você vê que o fio tá igual esse aqui agora. Que eu acabei de fazer, como vocês viram, uma chaira estriada. Levando segundos. Tá? Ele corta assim. E de repente, outro corte de câmera, e ele vai cortar um papel A4. E aí está cortando. Vocês podem garantir realmente que ele não trabalhou naquele fio fora da câmera para mostrar esse resultado? Tudo que eu mostrei aqui, isso aqui é um corte só, é uma tomada só de vídeo. Não tem corte, não tem edição, não tem montagem, não tem colagem, não tem nada. O que você está vendo aqui é a realidade. O que eu acabei de falar aqui é a realidade do uso da chaira lisa e da chaira estriada, que eu canso de falar e as pessoas sabem. Eu não gosto, porque, ela é ineficiente? Não, ela é eficiente, porém, eu não gosto do fio que ela retorna. Eu não gosto da durabilidade do fio que ela retorna. Eu não gosto do fio que ela retorna porque, além dele dobrar mais facilmente, virar mais facilmente, rolar mais facilmente, porque é um desbaste na paralela do fio, é um fio que vai se quebrar mais rápido, porque ele foi muito fatigado, porque essas cristas abrasivas para arrancar aço fatigam o aço. Eu já cansei de falar isso, mas é extremamente eficiente, tá? Qual o problema? Você tem sempre que acertar o ângulo, coisa que ele não fez quando tentou repor o fio. E vocês acham que essa pessoa tem habilidade, gente? Vocês acham realmente que ele sabe afiar? Vocês acham realmente...
É o tal caso, né? Como diz a frase, no Brasil quem não sabe ensina, né? E a gente vê um monte de exemplo por aí, a gente vê professor de guitarra que dá curso financeiro, e um monte de gente fazendo e tal, mas a gente vê um monte de gente que não entende nada do assunto, querendo ganhar dinheiro em cima disso, tá? Do assunto que ele não entende nada, reclamando que... deixa para lá, eu vou falar desse vídeo que... Tem muito vídeo que me indigna, hoje inclusive já saiu outro que me indigna, mas esse, para provar, apesar de que esse outro também prova que é um canavial de trouxa, né? Não tem conteúdo e quer ganhar dinheiro com conteúdo. Tá bom, e vai ganhar. Sabe por quê? Por causa do canavial de trouxa, gente. Vai ganhar porque vai aumentar o número de inscritos, como aumenta, apesar do choro em contrário, por causa do canavial de trouxa. Tá? Ô, gente, vocês vão me desculpar, eu não quero saber se a pessoa é boa gente ou não. Eu quero saber se ela é honesta e se ela está mostrando a realidade. Uma pessoa que não sabe sobre o que fala, ou faz pouca noção, não faz questão de saber. E tem um monte de gente falando, eu aprendi com você. Aprendeu o quê? A ser trouxa, né? Que é a única explicação que eu tenho, vocês vão me desculpar. Eu já falei, gente, eu não sou funcionário público. Eu não tenho mídia social para ser cancelado. Eu não dependo dos outros para ser cancelado. Então eu posso falar o que eu penso. Cabral, você está ofendendo os outros. Então tá. Eu estou ofendendo os outros por constatar a verdade. E infelizmente isso é verdade. Hoje em dia nós estamos num ponto que falar a verdade ofende. Principalmente quem mente. Ou quem distorce as coisas e não quer ser exposto. A realidade é essa. Como quem fez esse vídeo usando um Cold Steel Voyager, tá? Fora de série. Eu acho fora de série. Por isso, em vez de usar minha boa e velha Tramontina de teste, eu fui usar o meu Cold Steel Voyager para os mesmos testes, para mostrar que não foi obtido um fio como esse, que está cortando papel fino desse jeito. Não é porque o aço é difícil, não é porque a Shire é as mil maravilhas, porque essa Shire aqui... Eu não faço ideia do preço daquela Shire mais chique que ele estava usando no vídeo, mas eu chutaria umas 10 vezes mais cara do que essa aqui. É uma questão de técnica, é uma questão de fazer a coisa correta, da forma correta. Você faz isso, você obtém esse resultado. Sem corte, sem edição. Vou fazer silêncio. É o melhor fio que essa lâmina poderia ter? Óbvio que não. Eu não estou usando o melhor instrumento para isso. Mas e se eu usasse uma Shire lisa? Aqui, gente, eu estou passando mais vezes porque eu não estou só realinhando o fio. Eu estou fazendo um nanofio mais agudo, tá? Que aquela lá não permite, tá? E por isso que eu passei mais vezes e com um pouco mais de força. Eu não estava realinhando, ele não estava desalinhado. Ele estava mal feito. E ele continua mal feito. Porém, olha a diferença na suavidade. Tá? Ele continua mal feito, ele só foi melhorado o ápice extremo dele, que em vez de ser, vamos dizer que o ápice era isso aqui, com a Shire estriada, agora essa pontinha extrema aqui, eu vou aumentá-la, ela virou isso aqui, ó. Ficou um pouquinho mais aberto o ângulo, mas eu criei um nano ápice, com ângulo um pouco maior, porém mais lisinho e mais agudo, usando uma Shire lisa, que eu normalmente não gosto de usar para isso. Cabral, você não gosta desse tipo de fio? Não é que eu não gosto, gente, porque isso aqui que eu mostrei agora é um desbaste adesivo, tá? Eu ainda não tenho conhecimento técnico suficiente para afirmar
que um fio feito por desgaste adesivo tem a mesma durabilidade de um fio feito por desgaste abrasivo. Mas eu mostrei que a chaira lisa pode sim melhorar o fio obtido. Silêncio, ó. Pode sim ser melhorado um fio obtido numa chaira estriada, tá? Então, quem fala que isso aqui pode ser julgado fora, fala isso primeiro, porque desconhece a técnica, desconhece conceitos, desconhece inclusive legislação, gente. Porque se vocês não sabem, vamos supor que você tem um restaurante, que você não, esquece restaurante. Digamos que você tem um trailer de cachorro-quente, uma carrocinha de cachorro-quente, de hambúrguer. Se a vigilância sanitária chegar na sua carrocinha de hambúrguer e você estiver usando uma faca de aço carbono, você vai ser multado. Porque é proibido, pelas normas sanitárias atualmente vigentes no Brasil, você usar carbono em cozinha comercial. E uma carrocinha de cachorro-quente é uma cozinha comercial porque está servindo ao público. Nada contra você usar na sua casa, mas você não pode servir o público com isso aqui. Agora, se você não pode usar aço carbono, pergunta se a vigilância sanitária ia aceitar você usar estrope de couro. Melhor ainda, pergunta se a vigilância sanitária ia aceitar você usar estrope de couro carregado com pasta jacaré. Ou com pasta diamantada, com a pasta que vocês quiserem. Vocês acham realmente que a vigilância sanitária não ia multar? E como é que você fala para julgar isso aqui fora? Porque você não especificou público também. Você não falou que se você está em casa, você pode julgar isso fora. Você falou, isso aqui pode julgar fora se você tiver estrope. Vai usar estrope numa cozinha comercial. Ou melhor, vai usar estrope na sua cozinha. Você usa para afiar suas facas. Aí você depois vai lá e lava. Apesar de que o tipo de óxido de cromo da pasta jacaré não é tóxico. O óxido de cromo, agora não me lembro se é o hexavalente ou se é o trivalente, é extremamente tóxico. O óxido de cromo da pasta jacaré não é tóxico. Mas mesmo assim, você quer comer óxido de cromo quando você cortar alguma coisa? Aquele que ficou... Porque a pasta jacaré nada mais é do que uma cera com uma gordura embebida de partículas de óxido de cromo. Você quer... E isso vai ficar grudado na lâmina. A não ser que você use lá o seu estrope, depois vá para a pia, pegue o lado amarelo da bucha com sabão, lave bem lavado, seque e aí vai usar. Quem faz isso na cozinha? Quem está disposto a fazer isso? Ao invés de simplesmente pegar uma chara de aço estriado, que eu não gosto de usar, volto a repetir, tá? Mas está higienizada, está limpa, não tem resíduo, e se tiver algum resíduo, você pega um paninho com álcool, passa nela, está limpo, acabou. Tá? Ou então, uma chara de aço lisa, que fica com menos resíduo ainda, mas mesmo assim um paninho, um papel com álcool, passou, está limpo. E aqui, como eu já mostrei nos vídeos, já não me canso de falar, a maior parte das vezes que um fio se degrada é por rolamento. E aí você vem, faz isso, pronto, seu fio já realinhou e você volta a usar a lâmina muito bem. Como acontece todo dia em centenas e centenas de indústrias da carne, por exemplo. Que você precisa de um fio muito bom para continuar cortando. Vocês acham que eles ficam usando estrope? Vocês acham que eles ficam usando pedra toda hora? Quem é usado ou é uma chara de aço lisa, ou o equivalente a uma chara de aço lisa. E nos açougues você vê, em maior parte das vezes, o açougueiro usando a chara estriada, porque ele quer um corte mais agressivo, mesmo que esse corte não dure, e por isso toda hora ele está passando o fio na chara de aço estriada, tá? Então é isso. Esse é um vídeo de reação, me tirando das férias, porque algumas coisas a gente não pode ficar calado. Se você vê, fica calado e não mostra para aquele canavial de trouxas que eles são canavial de trouxas, porque eles viram o vídeo,
viram o resultado pífio, um fio horroroso, e o cara, agora tá cortando porcaria nenhuma, um fio horroroso. E o povo, nossa, que aula. Então, quer dizer, se eles vendo o vídeo porcaria, que eu sou sincero, gente, a não ser que eu fosse mostrar a realidade para a pessoa, mostrando a minha incompetência, eu ia falar, gente, sinto muito, eu não tenho habilidade para usar isso, o fio que consegui foi esse, mas eu teria vergonha de pôr um vídeo desse no ar e chamar aquilo de um fio bom para continuar trabalhando, tá? E, no entanto, é essa pessoa que vende curso de afiação, tá? E que o canavial de trouxa chama de professor, de mestre, de grande aula e tal. Fazer o quê? A realidade é essa. A maioria da audiência é um canavial de trouxa. Sinto ofender, mas a verdade ofende às vezes, e essa é a realidade, tá? Um abraço a todos.